Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho escrito por João, capítulo de número 5, glória a Deus, e o verso é o de número 39. João, capítulo de número 5, e o verso é o de número 39. Enquanto os irmãos e irmãs estão procurando o texto, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui na terra do Pentecostes, estar aqui no belo estado do Pará, na cidade de Paraupebas. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos meus olhos. Estendo os meus agradecimentos ao pastor Irisvan. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Ontem eu percebi que Deus lhe deu mais uma unção, a unção de piloto de carro. Meu Deus do céu. Eu pedi para o companheiro ir para frente, porque eu não estava aguentando, viu, meu pastor? O senhor tem um pezinho pesado, viu? Deus abençoe, mas muito obrigado pelo convite honroso de estar aqui, viu? O senhor é muito simpático, uma pessoa muito agradável de estar ao lado. Deus abençoe, sua família também. Ao pastor Fenelon e também a nossa irmã Socorro, que bom estar com vocês. Descobri que vocês são meus conterrâneos, da bela cidade de Bananeiras, da Rota do Frio e também de Solânia, né? Faz parte da Rota do Frio, duas belas cidades do nosso estado. Deus abençoe esse casal que está trabalhando para o Senhor aqui. Pastor Carlos, Deus abençoe. Samuel Messias, coisa linda, viu? A gente vai no céu e volta, né? Porque tem que voltar porque o arrebatamento não chegou, porque senão a gente fica lá mesmo. Então Deus abençoe vocês e na minha segunda oportunidade eu vou me estender mais nos agradecimentos. Vamos ler o texto sagrado, capítulo 5 de João, e o verso é de número 39. Se o rapaz do teclado me ajudar, eu não me incomodo, tá certo? Um rapaz do teclado me ajudando, eu agradeço muito. Está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tome seu assento e vamos meditar na palavra do Senhor. Prometo não ser tão longo na mensagem de hoje, mas eu preciso muito da sua atenção a partir de agora. A Bíblia é o maior livro já escrito no mundo. Originalmente a Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o grego e algumas poucas partes no aramaico. Ela já foi traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos em todo o mundo. 40 dos seus autores são conhecidos e alguns são desconhecidos, denominados de anônimos. Eles confeccionaram 66 pequenos livros, na nossa versão em português, que são tidos como canônicos, ou seja, eles possuem autoridade e inspiração divina aceita pela Igreja do Senhor. Esses 66 pequenos livros foram divididos em 2 grandes partes. A primeira parte, o Antigo Testamento, possui 39 livros. A segunda parte, o Novo Testamento, 27 livros. O Antigo Testamento está dividido da seguinte forma: os 5 primeiros livros formam o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Logo após encontramos os livros históricos, que vai de Josué até Esther. Após os livros históricos, os poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E por último encontramos os livros proféticos, que estão subdivididos entre profetas maiores e profetas menores. Os maiores são assim chamados, não pelo seu grau de importância, porque todo profeta é importante para Deus, mas eles são assim denominados por causa da extensão dos seus escritos serem maiores do que os demais profetas. Entre os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Entre os menores posso citar aqui alguns deles: Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Jonas, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, entre outros. Esta é
a primeira grande parte da Bíblia Sagrada. A segunda grande parte, o Novo Testamento, inicia-se com as 4 versões do Evangelho. É um evangelho só, contado em 4 versões distintas: a de Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem como objetivo narrar os passos de Jesus aqui na terra. Logo após os evangelhos, encontramos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros passos da igreja do período primitivo. Após Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais de Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João, a de Judas, e por fim, para fechar a revelação divina, encontramos o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, que o Senhor entregou a João, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Este é um pequeno resumo desse livro extraordinário que está em suas mãos, que transformou a minha vida, transformou a sua vida e costuma transformar milhares e milhares de vidas no mundo inteiro. E um dos propósitos centrais desse livro que está em suas mãos é revelar quem de fato é Jesus. Vale a pena salientar que Jesus é o maior personagem da história. Ninguém que passou aqui nessa terra supera ao nosso Salvador, supera a Jesus de Nazaré. Existem alguns fatores pelos quais eu defendo que Jesus é o maior personagem da história. O primeiro deles é a sua influência. Ninguém influenciou esse mundo como o nosso Salvador. Para você ter ideia, a Enciclopédia Britânica dedicou mais de 20.000 palavras para falar sobre ele. Nem Aristóteles, Sócrates, Platão, Alexandre o Grande, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé ou Napoleão Bonaparte tiveram tanto espaço assim. Jesus também é o personagem que tem mais livros escritos acerca da sua pessoa. Jesus é tão influente que até mesmo o calendário ocidental é marcado por antes e depois da sua chegada. Ele dividiu a história no meio. Então ele é o ser, a pessoa mais influente que já passou nessa terra. Segundo, Jesus é o maior personagem da história por causa da sua sabedoria. Os ensinos de Jesus jamais foram contestados ou envelheceram. Ele ensinou com maestria a leigos e a mestres, com profundidade e clareza, a ponto dos soldados romanos, quando vieram prendê-lo, ouviram ele pregar e desistiram da missão, e chegaram para os seus senhores e disseram assim: nós não prendemos, porque ninguém jamais falou como este homem fala. Jesus é a própria sabedoria. Jesus é o maior personagem da história, porque o que ele fez e faz, ninguém jamais fez, ninguém faz ou jamais fará. Ele curou cegos, aleijados, surdos e mudos. Ele expulsou demônios e até mortos ele ressuscitou, porque o seu poder é inigualável. Sabe por que Jesus é o maior personagem da história? Porque Jesus é o homem perfeito. Ele é o único personagem que chegou aqui nessa terra e em tudo foi tentado, mas não errou. Continuou santo e puro diante da majestade de Deus, e ele é considerado o homem perfeito que passou nessa terra. E por último, Jesus é o maior personagem da história, porque ele é o único a enfrentar a morte e vencer. Se você for nos sepulcros das maiores personalidades desse mundo, você pode até encontrar os seus restos mortais, mas eu já estou avisando, não adianta ir a Jerusalém e procurar um só osso do nosso mestre, porque assim como os anjos disseram, eu quero repetir aqui nessa noite: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro, ele está no trono, olhando para você nessa noite e perguntando: o que queres que eu te faça? Jesus é o maior personagem da história, e esse Jesus precisa ser conhecido.
Esse Jesus precisa ser anunciado e precisa ser adorado. E a forma mais eficaz de nós conhecermos quem é Jesus não é acessando a Netflix e assistindo uma de suas séries, nem muito menos recorrendo aos filmes de Hollywood. Você quer conhecer quem de fato é Jesus? Olhe para a Bíblia, porque a Bíblia diz quem Ele é. A Bíblia é o livro de Jesus. No texto que fizemos menção, Jesus diz aos seus discípulos: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo: quer me conhecer? Olhe para as Escrituras, elas dizem que de fato eu sou. Corroborando com esse pensamento, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, ao ler a Bíblia Sagrada, chegou à seguinte conclusão: cada parte dela, toda ela fala sobre Jesus. O doutor Walter Kaiser Jr., PhD em Antigo Testamento, ele costumava dizer: leia o Antigo Testamento buscando Cristo nas suas entrelinhas, pois a todo momento ele está sendo revelado de forma direta ou indireta, através de tipos, figuras de linguagem e profecias. Traduzindo tudo isso que eu quero dizer para você, olhe para a Bíblia é o livro de Jesus. E a minha proposta aqui, na noite de abertura desse congresso, é a gente dar um mergulho aqui dentro das Escrituras, para conhecermos melhor quem é o nosso Salvador, quem é a nossa esperança, quem é aquele que mudou a nossa vida, mudou a nossa história e que vai voltar para buscar a sua igreja. E eu tenho certeza, meu querido jovem, que você vai sair daqui mais apaixonado por Ele. Você vai sair daqui amando mais o teu Cristo, porque não tem como conhecê-lo e não amá-lo. Ele é a pessoa mais misericordiosa, graciosa, poderosa. Ele é a pessoa que mais te ama nesse universo. E se eu fosse você, eu levantava a mão e dava um brado de glória para Ele aqui nessa noite. Vamos começar com os textos do Antigo Testamento, mais precisamente Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Vocês conhecem o contexto da história. Satanás incorporou na serpente, enganou a Eva. Eva comeu do fruto, deu ao fruto a Adão. Adão também comeu. O pecado se concretizou, a queda do homem se estabeleceu, a morte passou a todos os homens. E no meio daquele caos, Deus desce no jardim e verbaliza a primeira profecia acerca do seu filho. Ele diz assim à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto revela três verdades acerca do Filho de Deus. Primeira verdade: quando Jesus viesse a essa terra, Ele não viria como um anjo, Ele não seria um espírito, uma alma, mas Ele seria um ser humano. Ele é o descendente da mulher. Paulo explicou isso de maneira perfeita em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, quando ele diz: Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Ele tomou a forma de servo, Ele se assemelhou-se aos homens. Primeira verdade do texto: Jesus veio como um ser humano a esta terra. Segunda verdade do texto: em figura humana, Ele foi submetido aos ataques das trevas, pois as trevas feriram o seu calcanhar. Mas a terceira verdade do texto é consoladora, porque nesta guerra entre Cristo e o diabo, entre a serpente e o nosso Salvador, entre o bem e o mal, Jesus é o vencedor. Pois a serpente iria ferir o seu calcanhar, mas era Ele que iria esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3 e 15. Gênesis capítulo 12, verso 3 também fala sobre Jesus. A promessa feita a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que essa profecia se cumpre? Através de Cristo, descendente de Abraão. Em Cristo todas as famílias da terra foram abençoadas. Deuteronômio 18 e 15 fala sobre Jesus. O maior profeta da sua geração, Moisés, profetizou acerca de Jesus, dizendo: o Senhor teu Deus suscitará no meio de ti e de teus irmãos um profeta semelhante a mim,
a este ouvirás. De fato, Cristo foi o profeta semelhante a Moisés, e a ele todos nós devemos dar ouvidos. Miqueias capítulo 5, verso de número 2, fala sobre Jesus. Está escrito: e tu, Belém Efrata, pequenina dentre as de Judá, de ti sairá o rei, que reinará em Israel. Esse texto narra onde seria o berço do Salvador, a pequena cidade de Belém, a cidade do rei Davi, como assim aconteceu. Zacarias capítulo 9, verso de número 9, também fala sobre Jesus. Está escrito assim: alegra-te muito, a filha de Sião, e tu, ó Jerusalém, vem e vê, o teu rei está vindo a ti, justo, humilde e salvador, montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Esse texto narra a entrada de Jesus nos portais de Jerusalém. Essa entrada não seria feita em carruagens reais, apesar dele ser rei, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, o filho de Deus, ele se assentaria em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta, para ser ovacionado pelos seus discípulos. Contudo, no Antigo Testamento, os textos que falam com mais profundidade acerca do nosso Salvador são os textos do profeta Isaías. Não é à toa que ele é conhecido como o profeta messiânico, porque aquilo que Isaías viu acerca de Cristo, nenhum outro profeta teve a capacidade de enxergar. Ele viu o seu nascimento, profetizou acerca dos seus atributos, falou sobre a sua missão, como também o seu triunfo. Acerca do seu nascimento, no capítulo 7, verso 14, Isaías diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías está mostrando que Jesus não seria fruto da relação natural do homem com a mulher, mas uma virgem iria gerar o Filho de Deus, como assim aconteceu pela atuação do Espírito Santo. Isaías capítulo 9, verso de número 6. Esse é um dos textos mais lindos, na minha opinião, sobre Jesus dentro desse livro. Isaías diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas é no capítulo 53 que Isaías tem a visão mais dramática acerca de Jesus. Ele vai profetizar a morte de Cristo 740 anos antes da sua chegada. E a visão começa da seguinte forma: porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto cumpre-se na íntegra na cruz do Calvário, porque de fato na cruz do Calvário ele é contado entre os malfeitores. Ele foi crucificado entre dois ladrões. De fato, na cruz do Calvário ele perde a sua beleza, ele perde a sua formosura, porque ele está despido das suas roupas, ele está desfigurado pelo azorrague que bateu no seu corpo, arrancando-lhe as peles e mostrando-lhe os ossos. De fato, ele não tinha beleza nem formosura, pois na sua cabeça não estava a coroa real, estava a coroa de espinhos. De fato, na cruz não tinha beleza nem formosura, porque ele estava pregado com pregos de 5 polegadas. Mas tudo isso que ele sofreu na cruz tem um propósito, e Isaías fala desse propósito. Ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si tudo aquilo
que estava sobre nós, a culpa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Traduzindo, Isaías está querendo nos ensinar que Ele assumiu a nossa culpa, morreu a nossa morte, para nos dar vida e vida com abundância. Eu vou repetir, Ele assumiu a nossa culpa, porque aqueles pregos não eram para estar em suas mãos nem nos seus pés, era para estar na minha e nas tuas mãos, nos meus e nos teus pés. Aquela coroa de espinhos não era para ele, aquela coroa de espinhos era para nós. O azorrague não era para ter batido no corpo dele, ele não tinha culpa, era para ter batido no meu e no seu, mas ele assumiu o nosso lugar, sofreu a nossa morte e nos deu vida e vida com abundância. E no verso de número 11 está aqui o resultado desse sacrifício. Está escrito assim: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A impressão que eu tenho aqui nessa noite é quando Cristo olha dos céus para a terra e vê você aqui na UMADEP, Ele diz: valeu a pena suportar a cruz. Quando Ele olha dos céus e vê você aí fardada, cantando hinos de louvor, fardado, exaltando a Deus, Ele diz: valeu a pena sofrer, porque agora o novo e vivo caminho foi aberto, e eles estão de volta à presença do Pai. E deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite para você se alegrar: nós somos o resultado da cruz. Olhe para quem está ao seu lado e diga essa verdade, por favor. Diga assim: nós somos o resultado da cruz. A cruz não é a nossa vergonha, a cruz é a nossa vitória. É na cruz onde Ele dá o brado dizendo: está consumado. Essa expressão "está consumado" vem da palavra grega tetelestai, significa a dívida já foi paga. A raiva do diabo é que ele caiu e ninguém apareceu para pagar a sua dívida, mas nós caímos, Jesus apareceu, pagou a nossa dívida e hoje nós estamos aqui para celebrá-lo. Quem é que pode dar um brado de vitória ao Cristo que morreu na cruz? É bem verdade, se a gente disser para um muçulmano que nós estamos adorando um Deus que morreu, ele vai dizer que vocês são muito fracos, que nós somos muito fracos, que o nosso Deus não é Deus coisa nenhuma, porque na concepção dos muçulmanos Deus é intocável, Deus não pode ser morto, Deus não pode ser agredido. Mas Paulo explica isso dizendo: a cruz é loucura para quem perece, mas para nós a cruz é o poder de Deus. Não haveria sentido ter um congresso desse tamanho sem a cruz. A cruz é o divisor de águas da história. A cruz é aquilo que o diabo mais odeia, a cruz do Calvário. Ele não suporta a cruz. A cruz é tão importante na história que o único ato comemorativo instituído por Jesus e que está na Bíblia é um ato que relembra a cruz. É um ato que relembra a sua morte. Na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente pegou o cálice, agradeceu e disse: este é o cálice da nova aliança, o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aquele pão representava o corpo que seria entregue, o cálice, o sangue que iria ser derramado. E Ele estava dizendo aos seus discípulos: todas as vezes que vocês estiverem com esse pão, lembre-se que eu entreguei a minha carne por vocês. Todas as vezes que vocês olharem para esse cálice, lembre-se que eu derramei até a última gota de sangue por vocês. Façam isto em memória de mim. Traduzindo, nunca se esqueçam que um dia eu morri por vocês. Nunca se esqueçam do Calvário. O Calvário é a maior declaração de amor que você pode ter de Deus. Nunca diga a Deus: Deus, se me ama, abra uma porta, é muito pouco. Deus, se o Senhor me ama, me cura. Deus, se o Senhor me ama, realiza um milagre extraordinário, me dá minha casa própria. Não, Ele não precisa dar mais demonstrações de amor por você, porque a cruz já é suficiente. A cruz já é suficiente.
Então levante a tua cabeça aqui nessa noite, porque existe um Deus que te ama, morreu na cruz por você e está aqui para abençoar a sua vida. Só quem acredita nisso, levante essa mão para cima, abra essa boca e glorifique a Deus. Eu li um livro que marcou a minha juventude. Foi o livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Esse livro me trouxe um entendimento mais aprofundado sobre a cruz, e eu me apaixonei mais pelo meu Jesus ao ler esse livro. E eu me lembro de duas frases que eu jamais esqueci. A primeira frase: sem o sacrifício da cruz, jamais haveria cristianismo. E se a cruz não for o centro da nossa religião, referindo-se ao sacrifício, a nossa religião não é a de Jesus. O que é que Stott quer nos ensinar? Que a cruz é o nosso diferencial. A cruz é de onde emana todo o poder do cristianismo. Nós somos salvos por causa da cruz, libertos por causa da cruz, fomos curados por causa da cruz, nós fomos visitados e tornamos-nos habitação do Espírito Santo por causa da cruz. Vocês estudam Bíblia, sabem mais do que eu, que antes da cruz, o Espírito Santo descia sobre algumas classes de pessoas, sacerdotes, juízes, profetas e alguns reis, mas não habitava nessas pessoas. Usava essas pessoas, mas não habitava em nenhuma delas. Mas depois que Cristo deu brado na cruz do Calvário, Ele recebeu o direito de doar a presença contínua do Espírito Santo. Depois que Ele deu brado, e o véu do templo de alto a baixo se rasgou, Ele recebeu o direito de doar a presença contínua do Espírito Santo à sua igreja. O Espírito Santo desceu sobre nós, não apenas para usar a gente, capacitar a gente, mas desceu sobre nós para fazer da gente seu templo e a sua morada. E isso aqui é fantástico. Eu estudei ciência das religiões na Universidade Federal da Paraíba. Me formei na primeira turma. Eu ouvi falar sobre diversas religiões, mas eu nunca ouvi o conceito, numa religião sem ser a nossa, do eterno morando dentro do mortal. Eu nunca ouvi dizer em outra religião que o Senhor vem morar dentro do servo. Eu nunca ouvi dizer em nenhuma outra religião que o santo vem morar nos santos que estão sendo santificados. Eu nunca ouvi dizer que o Todo-Poderoso vem morar dentro do falível. Mas aqui é diferente. O eterno veio morar dentro de nós. Aqui é diferente. O Todo-Poderoso mora dentro de mim, de você. E se eu fosse você, eu levantava a cabeça, porque isso é privilégio. Isso é privilégio. Quem é que é privilegiado porque tem o Espírito Santo dentro de si? Levante essa mão para cima, por favor. Dá para você abrir a boca pelo menos por 5 segundos. Só quem tem o Espírito Santo dentro de si, e só quem reconhece que esta presença custou o preço de sangue, vai abrindo a boca agora para receber. Vai abrindo a boca agora para ser cheio. Vai abrindo a boca para ser tomado pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Aproveita que essa presença está dentro de ti e dá o teu maior brado de glória a Deus aqui neste lugar. Saindo do Antigo Testamento, vamos agora dentro do Novo Testamento. Quem é Jesus? Vamos iniciar nos evangelhos. Na verdade é um evangelho só, contado em 4 versões. Cada evangelista tem uma característica pessoal a escrever sobre Cristo. Por exemplo, Mateus, como bom judeu, ele faz questão de mostrar que Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Israel, o cumprimento das Escrituras e o cumprimento da lei. Não é à toa que Mateus usa a mesma expressão 11 vezes para falar sobre Jesus, para que se cumprisse as Escrituras. Não é à toa que Mateus inicia o seu evangelho montando a árvore genealógica de Jesus. Ele quer mostrar que Jesus é da descendência de Abraão. Jesus é o filho de Davi prometido, o rei que haveria de se assentar do trono, para do trono nunca mais sair, porque é rei dos reis e senhor dos senhores. Já o evangelista Marcos, ele faz questão de mostrar a face sofredora de Jesus,
Um terço do seu evangelho é mostrando o sofrimento de Jesus até o Calvário. E na minha opinião, a passagem que marca esse evangelho é Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Já o evangelista Lucas, como único escritor gentil de toda a Bíblia, gentil porque não é judeu, ele faz questão de mostrar que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele veio sim da linhagem dos judeus, ele trouxe sim a salvação para os judeus, mas esta salvação não ficou limitada a esse povo. Ele estendeu essa salvação para todo aquele que nele crê, independente da raça, da tribo, da língua, do povo. A salvação está disponível a todos. Mas é João em seu evangelho que tem ali a preocupação de mostrar que este Jesus, apesar de ser homem, ele também é Deus. E em cada capítulo do seu evangelho, ou do evangelho escrito por ele, ele mostra uma característica divina de Jesus. Por exemplo, no capítulo de número 1, João diz que ele é o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No capítulo de número 2, ele é descrito como um operador de sinais, aquele que transforma água em vinho, para que uma família não passasse vergonha com o fim do casamento. No capítulo de número 3, ele é descrito como um mestre divino, que ensina ao mestre de Israel que é necessário nascer da água e do Espírito, porque senão nunca verá Deus. No capítulo de número 4, ele é o eu sou o que sou. No capítulo de número 5, ele é o médico dos médicos, capaz de curar alguém que há 38 anos está esperando pelo seu milagre. No capítulo de número 6, ele é o pão da vida que sacia a nossa fome. No capítulo de número 7, ele é a água que sacia a nossa sede. E no 8, Diego, ele é a verdade que liberta. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. No capítulo de número 9, ele é a luz do mundo, e quem lhe segue jamais andará em trevas. No capítulo de número 10, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E no 11, ele é a ressurreição, ele é a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo de número 12, ele é o rei de Israel. Mas já no 13, ele é o servo que lava os pés dos seus discípulos. E no 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. No capítulo de número 15, ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, o Pai é o agricultor. No 16, é o doador do Espírito Santo. No 17, é o intercessor da igreja. No 18, é o servo que sofre. No 19, é o Salvador crucificado. Mas no 20, é o Salvador ressuscitado. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão, levanta aí na galeria também. E no 21, Diego, ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. Este é Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus. Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar Ele. Se eu fosse você, eu abria a boca para exaltar a Ele. Oh, glória a Deus. Que me desculpe hoje os muçulmanos, mas ele é o profeta maior do que Maomé. Que me desculpe hoje os budistas, ele é mais poderoso do que Buda. Que me desculpe hoje os hinduístas, ele é mais sábio do que Mahatma Gandhi. Que me desculpe hoje os espíritas kardecistas, Allan Kardec não chega aos seus pés. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a raiz de Jessé, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a nossa esperança.
Só quem veio adorar Ele, levanta essa mão para cima, vai. Abre essa boca aí por 20 segundos. Só quem veio adorar Jesus. Deixa eu ouvir a tua voz, deixa eu ouvir a tua voz. Eu estou sentindo Jesus. Me dá mais um pouquinho de retorno aí. Olha para quem está do teu lado e diga assim: este Jesus tem poder. Não, diga forte: este Jesus tem poder. Poder para quê, Diego? Para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eita, eu gostei desse glória a Deus aí. Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. João disse assim: eu vos batizo com água, mas é só para o arrependimento. Mas tem um que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. E eu tenho uma boa notícia aqui na abertura desse congresso. Qual é, Diego? O batizador está na casa. Eu vou repetir: o batizador está na casa. Está na casa. Ela canta revasse. Oreminácia. Se não for pedir demais, segura na mão desse crente que está perto de você, vai. Balança a mão dele aqui nessa noite, balança, diz assim para ele: é noite de glória a Deus e aleluia. O batizador só batiza quem abre a boca. Pura Alachoquenécia Aracanda revochara candarácia. Eu estou na terra do Pentecostes. Receba aí o batizador aí agora, vai. Vai. Abre essa boca, vai. Olha aí o batizador chegando, olha aí, ó. Olha aí ele chegando, abre essa boca, vai. Oremicandara, sai a terra. Cadê? Vai começar a pegar aqui agora, fica de pé. Charamanda calaçai. Oremicanda saia tocomavás. Eita, meu Jesus. Já estou vendo o jovem cheio ali no meio. Não sei porque você está de boca fechada. O batizador está passeando aqui agora. Oreminas. Me perdoe, mas eu estou com vontade de dar lugar. É Oremi Bacamacie. Aranhogoshou minha nagassúria. Recebam a presença daquele que batiza com Espírito Santo e com fogo agora. Abra a boca agora para receber. Vai. Vai pegar! Vai, moça! Deixa os céus descer. Pega essa unção agora, vai! Levanta a mão, vai! Deixa os céus descer. Vai pegar, vai pegar, vai pegar! Deixa os céus descer. Já começou! Seja cheia de poder aqui agora, vai! Pega! Que se abra os céus. Abre a boca, que rapaz! o teu reino vem. A nossa festa no nosso Deus. Pegou, pegou! Que se abra os céus. Que o teu reino vem. A nossa festa no nosso. Oh, levante as suas mãos aí vai, e diga vai, que os céus
céus fechados se abram. Batiza agora, Jesus. Batiza agora, Jesus. Abra a boca, moça. Abra a boca, moça. Abra a boca. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. É fogo. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abra os segura céus. Essa unção aí, vai. Que se abra os céus. Que o teu reino venha. Chora, babanagas. Seja cheio. 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 Que se abra os céus. Pegou. Que o teu reino venha. A nossa festa. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Tem alguém aqui em cima recebendo essa unção? Ao Deus do meu amor, e eu adorarei, eu adorarei. Eu quero ouvir sua voz. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Aleluia, aleluia, sem nenhuma explicação. Levanta a mão pra cima pra receber. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, de novo, de novo, de Batiza novo. agora, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, vem como em Pentecoste. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Tem alguém sentindo a unção do Espírito Santo aqui? Melhora meu retorno, por favor. Ai, 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 ai. O negócio vai incendiar aqui agora. Vai descer variedade de línguas aqui agora. Crentes vão falar em línguas pela primeira vez a partir de hoje. Oreminagassúria. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Segura na mão dele, segura. Camassuida levar. Eiova soma na canévia. Façam aí em cima também. Orimimacocho minha vassuida levia. Porque o Pai me revela nesta noite que a unção que está sobre você vai ser compartilhada aqui agora. Vai. Oremicano, cheque minha vácia. Abra a boca, vai, 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 vai. É hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Pegou, pegou. Tem gente recebendo ali atrás. Receba ele Canta, agora. Samuel, vai. Receba ele agora. Receba ele agora. Agora, 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 agora. Ele está aqui. Ele está descendo aqui. 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 Ele está aqui, Ele está descendo aí, descendo aí, descendo aí, descendo aí, descendo aí.
Você pode dar um abraço nessa pessoa nessa noite? Dê um abraço nessa pessoa aí, vai. Mas só solta ela quando ela estiver cheia. Oremidasse. Jesus é agora, Jesus. Começa a batizar lá em cima agora, Jesus. Enche essas moças de poder. Olha que poder está descendo aqui agora. Que ande na escuridão, verdade que a sol e a melodia. Quem da esquerda eu sou. Se eu for fiel, eu moveria o céu. Ele